Hoje, eu tenho 46 anos, sou casada pela segunda vez. Tenho uma filha de 25 anos. Assim, eu vivi muitas coisas até aqui, muitas situações inusitadas ou diferentes. Hoje, me vendo com 46 anos, eu te falo que os últimos 12 anos, eu cresci nesses 12 anos, 30 anos. Amadureci, vivi coisas, vivenciei diferente, tive experiências diferentes. Nunca imaginei estar hoje no estágio em que eu estou, com uma filha de 25 anos e num segundo casamento. Minha época de escola. Eu tenho 5 irmãos, aliás, 4, 5 comigo. E eu tenho uma lembrança muito presente, que é o meu pai. A gente sempre estudou em escola pública e eu lembro dele levando a gente para a escola de bicicleta. Foi momentos assim muito difíceis daquele tempo, mas com um legado inacreditável. O exemplo que os meus pais deram pra gente, pros 5, e ver quem nós somos hoje, onde nós chegamos, a família que nós temos. Eu sempre falo pras meninas, a gente tá sempre muito junto. Qualquer coisa lá em casa é um motivo de festa. E nós somos em 5 irmãos, com os seus 5 esposas ou maridos e os filhos. Nós juntos todos somos muitos. E é sempre uma história diferente para contar desses momentos. E essas lembranças do meu pai levando a gente para a escola no cano da bicicleta é muito presente para mim. Hoje a gente não vê crianças indo para a escola de bicicleta. A gente vê crianças indo de carro, seja do pai e da mãe, seja de Uber, seja da van escolar. A minha filha foi para a escola de van escolar. Mas essa memória da bicicleta para mim é muito importante. Ela me fez construir dentro disso e dentro de todas as histórias que a gente viveu, uma história diferente. Hoje nós facilmente viajamos para qualquer lugar de carro. E na minha infância, nós viajávamos de ônibus da São Bento. Então, levantar de madrugada, pegar um ônibus, descer na rodoviária, para pegar um ônibus de rodovia para ir para um outro lugar, para mim, criança, era o máximo. Essa história. E assim, era muito bom quando meu pai dizia: no próximo fim de semana nós vamos para casa da avó, que era em outra cidade. Que delícia! Lá eu sabia que a gente ia de ônibus, que seria uma aventura. Nós iríamos para a feira para comer pastel, para o mercadão da cidade, de uma cidade muito pequena, para um sorvete na praça, mas são as lembranças que vão comigo sempre. Eu tentei passar da melhor forma possível isso para minha filha, que hoje, já com 25 anos, lógico que nessa geração teve outras histórias, teve outros momentos, mas essas lembranças da minha infância, elas são essenciais na minha história, no que eu construí depois. Os meus momentos na escola, Eli, aluna, gente, já faz tanto tempo, mas eu sempre acho que desse jeito de hoje, muito quieta, muito na minha. Sempre, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar: você tem uma carinha muito carrancuda, desde criança. Mas era só porque eu tava quieta, mas sempre fui. Gente, eu repeti a 3ª série, sério, de verdade. Eu repeti Olha isso, eu sou a mais velha, depois as minhas 2 irmãs e os meus 2 irmãos. Mas assim, sempre foi muito tranquilo, muito nada de diferente. A escola era diferente de hoje, né? Eu na escola, sei lá, a minha lembrança é do pátio, das comemorações. Era muito ansiosa para mudar o ciclo, que naquela época era do 3º para o 5º ano, que aí você estudaria na parte de cima das salas e não mais na parte de baixo, porque aí já não era tão pequeno. A merenda da escola era uma delícia, era muito bom. Lembrança dos meus professores, eu lembro
nitidamente da professora Shirley de alfabetização, uma graça de professora, e de tantos outros que passou naquele momento ali que foram essenciais. Nós sempre se reuníamos no pátio da escola para cantar o hino nacional. Tão simples. Hoje eu acho que nem se sabe mais cantar o hino nacional. Nós tínhamos momentos de comemoração de Dia dos Pais e das Mães tão simples, fazendo de lembrança, usando um papel sulfite para fazer uma camisetinha com uma gravata colorida de papel, e que era tão importante. A minha chegada no colégio foi por um convite que eu recebi em fevereiro de 2020. Eu recebi uma mensagem da Maristela me convidando para fazer parte do colégio. Nasceu dentro de mim, naquele momento, não sei te explicar como, uma coisa muito diferente, porque para mim seria um desafio muito diferente do que eu já vivia até hoje. A minha última experiência foram 10 anos dentro de um shopping e não tem nada a ver com um colégio. Então seria tudo novo, um desafio novo, uma história nova. Foi num período de começo, no início, muito bom, mas um início muito breve. Porque dentro daquele ano foi um ano muito difícil, que foi o ano da pandemia. E eu pensei, eu fiz a escolha errada, de verdade. Porque eu acabei de chegar e um terremoto aconteceu, que foi a chegada da pandemia. E vamos pensar que eu abri mão, ou desisti, ou troquei um lugar que eu estava para viver uma experiência nova num momento em que a gente estava sendo sufocado por uma situação que ninguém esperava. Esse não era o plano. Mas dentro de todos esses acontecimentos, eu fui surpreendida mais uma vez. Porque ninguém foi dispensado, nenhum funcionário ficou desacolhido. Nós ficamos... Eu me lembro do momento em que se reunimos todos ali na lateral da cantina para fazer uma oração e se despedir do lugar. Que Deus ia cuidar como ele fosse. E eu fui embora pensando, acabou aqui. E eu fiz a escolha errada. Mas não foi assim. Hoje, nós estamos em 2024. O Felipe conseguiu, naquela época, segurar de uma maneira que eu não sei explicar como. Todas as turbulências, todos os problemas, tudo o que aconteceu naquele tempo, tudo era novo para todo mundo e para nós também. Nós conseguimos sair sem ser prejudicados em nenhum instante. Eu não fiquei desamparada, assim como nenhum outro funcionário. Nós não fomos deixados para trás. A gente andou junto no mesmo barco. E hoje eu estou aqui, 4 anos depois, no mesmo lugar. E muito agradecida pelo convite que eu recebi em 2020. Eu, a princípio, entrei para ser inspetora de alunos e fiquei até a gente ter que fechar e entrar, suspender as aulas por uma determinação governamental. Quando gradualmente nós fomos voltando a trabalhar e as aulas acontecendo de forma online, nós não tínhamos crianças aqui o tempo todo para se ter um inspetor de aluno. E então, pela lógica, não se precisaria mais da minha mão de obra ou do meu serviço, ou de que eu estivesse aqui. E eu fui realocada para uma outra função. E fui dentro para o administrativo naquela época, para ajudar o pessoal do administrativo nas demandas que eles tinham lá. Em 2022, eu recebi o convite da nossa direção para assumir a secretaria do colégio. Sentir medo. Sim, eu senti medo do desafio, tanto pelo novo quanto pela responsabilidade. Um administrativo, você entra dentro de uma demanda de todo dia mais comum de um administrativo de qualquer empresa. Já para a responsabilidade da Secretaria da Educação é diferente. Eu tenho a responsabilidade do documento que vai ser produzido, para a formação ou para o currículo dessa criança, na sequência do que ele vai levar para os ciclos de mudanças dentro de um período em que ele está aprendendo, em que ele está se formando. É uma responsabilidade muito grande. Não é só ir lá produzir
um documento, expedir uma carta simples, porque é uma carta que diz uma história, um documento de histórico importante que é necessário para um contínuo dessa vida, desse ciclo pedagógico, onde ele vai para frente. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando eu recebi o convite de assumir a secretaria, eu pensei, mais um desafio. Será que eu consigo? Mas vamos em frente. Eu vou tentar. E eu me surpreendi comigo mesmo, porque tem uma coisa que, naquela época, por uma situação pessoal, a outra secretária precisou se desligar. E eu precisei assumir. E quem ia me ajudar? Quem me ensinou? Então foi um desafio muito complicado àquela época. Tentar lidar com todas essas coisas, a Gabriela foi excepcional sempre. Sempre ajudando, sempre falando com o pessoal da Secretaria da Educação para tirar tanto as dúvidas que a gente tem. Afinal de contas, nós nunca tivemos escola, nunca trabalhei em escola. Então é uma escola que aprende, uma escola que estava me ensinando muitas coisas e uma escola que eu precisava aprender muitas coisas para ensinar outras pessoas que trabalham com a gente no nosso cotidiano todos os dias. Uma palavra que define o meu sentimento pelo colégio é casa. É como se aqui fosse a minha casa, o meu lar.